Fala, turma aí do quinto ano, tudo bem com vocês, gente? Pessoal, hoje nós vamos voltar algumas páginas aí do livro, a gente vai na página 34, tá bom? A gente vai estar vendo sobre as descobertas incríveis que foram feitas por mulheres. Muito interessante, que a gente vai ver como que a mulher também tem um papel muito importante na sociedade. Então vamos abrir o livro aí na página 34, tá bom, gente? Para que a gente possa iniciar aí os nossos estudos de hoje, tá bom? Descobertas incríveis que foram feitas por mulheres. Fissão nuclear. Uma mulher chamada Lise Meitner, parte de uma dupla que descobriu a fissão nuclear, foi negligenciada em 1945, quando o Prêmio Nobel de Química foi concedido a seu parceiro Otto Hahn. Ele aceitou sozinho o trabalho que os dois fizeram juntos. Olha só para vocês verem, gente. A Lise aí ajudou ao Otto Hahn, né, nessa pesquisa que é da fissão nuclear. Olha só que interessante. Só que a Lise aí, ó, ela não foi lembrada no prêmio, não. Quem recebeu esse prêmio sozinho aí, ó, foi o companheiro dela, né, nessa pesquisa, que era o Otto Hahn. Meitner cunhou o termo fissão já em 1939, explicando o processo em um artigo que publicou com a ajuda de seu sobrinho, Otto Frisch. O processo mais tarde se tornaria fundamental para a criação da bomba atômica. Não foi a primeira vez em sua vida que Lise foi deixada de lado. Ela descobriu a transição eletrônica sem radiação em 1923. No entanto, o achado foi creditado a Pierre Victor Auger, um homem que chegou à mesma conclusão 2 anos depois. Inclusive, o fenômeno é chamado de efeito Auger. Olha só que interessante, gente. Então aí nós temos o exemplo da Lise Meitner, que é uma mulher, uma cientista que ajudou a descobrir aí, né, elementos que ajudam na criação da bomba atômica, e vocês conseguem perceber que ela tinha um companheiro, né, que era aí um outro cientista chamado Otto Hahn, e já que os dois fizeram grandes descobertas por conta disso, por conta dos estudos deles, quem recebeu o Prêmio Nobel de Química foi o parceiro dela. A Lise não recebeu nada, não recebeu nenhum prêmio até então. Que tristeza, né, gente? Aí você fica imaginando aquele monte de pesquisa que é feita, anos e anos estudando, para de repente só um colega seu receber um prêmio e você não. Então tá falando aí que não foi a primeira vez que a Lise foi deixada de lado, tá? Que ela também descobriu aí a transição eletrônica sem radiação, também estudou muito aí, né, a parte da química, a parte da física, e aí no ano de 1923 ela fez uma nova descoberta, porém essa descoberta não foi lembrado o nome dela, foi lembrado o nome do Pierre Victor Auger. E esse homem, ele chegou na mesma conclusão que a Lise 2 anos depois que a Lise já tinha descoberto, gente. Olha só para vocês verem. A Lise já tinha descoberto através das pesquisas dela, só que ela não foi lembrada. Não foi lembrada. Quem foi lembrado foi um homem chamado Pierre Victor Auger 2 anos depois. Então aí a gente vê até que ponto, né, as mulheres eram deixadas de lado. Podemos notar sem nenhuma dificuldade que há poucos nomes femininos conhecidos e representativos nas áreas científicas e tecnológicas. É importante entendermos que as mulheres não possuem menos capacidade para fazer ciência, mas que seus trabalhos foram apagados da história, como o exemplo dado. Por fatores histórico-culturais, o conhecimento e a atuação das mulheres na academia sempre foram tratados com discriminação, já que a sua educação tinha como objetivo prepará-las somente para a prática doméstica. Então aí está falando que hoje em dia, né, principalmente ao longo da história, é muito difícil nós encontrarmos mulheres mesmo, nome de mulheres que fizeram grandes descobertas ao longo da história. Na verdade, possuem, gente.
Só que antigamente, tá? A mulher era preparada para ficar em casa, para estar arrumando a casa, para cuidar dos filhos. Antigamente era assim. Então eram poucas mulheres que tinham coragem para sair de casa e para correr atrás dos sonhos, para descobrir coisas novas, para tornar esse mundo melhor, como é o caso aí da Lise que a gente viu. A Lise, ela sendo mulher, numa época que a mulher só ficava dentro de casa, ela queria buscar mais, ela conseguiu descobrir coisas que são muito importantes até hoje, né? Então vocês conseguem perceber claramente que antigamente as mulheres, elas não tinham aquela elas não tinham aquela força extra para que elas pudessem sair de casa para pesquisar, para buscar, entenderam? Então isso que é interessante, que antigamente a mulher era preparada para ficar só em casa. O papel da mulher na sociedade brasileira mudou drasticamente nos últimos 100 anos, e atualmente elas apresentam maior escolaridade do que os homens. Sua atuação em campos de trabalho anteriormente ocupados somente por eles tem aumentado significativamente. Então ele está falando aí que o papel da mulher na sociedade brasileira mudou muito nos últimos 100 anos. E que hoje em dia existem mulheres que têm um grau de estudo muito maior do que os homens. Isso significa que a mulher ela está se dedicando mais, ela está buscando ainda mais os estudos, ela está fazendo faculdade, ela está fazendo cursos para se especializar. E aí está falando também que as mulheres estão se destacando também no trabalho. Então, hoje em dia, nós estamos vendo a mulher tomando conta de trabalhos que antes eram feitos só por homens. Então, hoje em dia, nós temos aí chefes de empresa que são mulheres, para vocês terem uma ideia. Então, é interessante que o papel da mulher na sociedade é muito importante. Mostra claramente que a mulher tem capacidade, sim, de correr atrás dos sonhos, de fazer a vida dela acontecer através da vontade dela. Então, isso mostra que a mulher tem total capacidade, sim, de estar no topo, de buscar ainda mais o espaço dela. Entretanto, apesar dos grandes avanços para a diminuição da desigualdade de gênero, ainda é bastante pequeno o número de mulheres que atuam na área das ciências exatas. Ainda na estrutura social, existem resquícios fortes dos tempos que se acreditava às mulheres só pelo trabalho doméstico e pela criação dos filhos. Os cargos mais altos e as áreas que normalmente pagam melhor ainda são majoritariamente dominadas por homens. Afinal, se ensina que certos papéis sociais são de homens e de outros de mulheres. Com certeza você já ouviu alguém falando que existem coisas de mulher e que certos serviços não podem ser feitos por homens, não é mesmo? Então aí, gente, está comentando, olha só que interessante. É interessante isso aí que está sendo comentado, porque ainda existe, no ano de 2020, ainda existem homens que acham que a mulher só tem que ficar em casa e cuidar dos filhos. No ano de 2020 ainda se tem homens que pensam desse jeito. Eu quero que vocês entendam o seguinte, que vocês percebam que as mulheres também têm todo o direito de sair de casa, de ir trabalhar, de estudar, de fazer que ela possa se preparar para ela se tornar uma grande chefe, né? Então é muito interessante. Hoje em dia a gente ainda costuma pensar e até ouvir pessoas dizendo isso aí, ó, que isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Esse é o trabalho de homem, esse é o trabalho de mulher. Gente, vou citar um exemplo para vocês. A quantidade de mulheres que trabalham em obras está enorme no Brasil. Então, quando a gente vê muitos pedreiros ali, a gente está acostumado de ver homens trabalhando em obras, construindo muros, casas. A gente consegue perceber, gente, que tem mulheres que estão fazendo curso aí de engenharia, enfim, estão buscando espaço e são mulheres e estão lá trabalhando no meio dos homens. Estão trabalhando e mostrando o trabalho, trabalhando em construção de prédio. Então é muito bacana que dá para a gente perceber que as mulheres estão buscando o espaço delas, através dos sonhos que elas querem realizar. Então,
Nós estamos no ano de 2020, a mulher tem todo o direito, sim, de buscar o espaço dela. O movimento feminista luta contra as estruturas machistas e sexistas da sociedade, no âmbito político e econômico, assim como pela liberdade das mulheres das estruturas patriarcais. A diversidade de demandas e lutas desse movimento não tem apenas uma demanda. Ele é um movimento que luta para alterar uma estrutura mais complexa do que simplesmente conquistar uma lei específica, por exemplo. Então está falando aí que o movimento feminista, que é um movimento, movimento social criado aí por mulheres, essas mulheres vão fazer as manifestações sociais, principalmente para chamar a atenção que elas querem direitos iguais, principalmente entre homens e mulheres. Por quê? Ainda se tem no Brasil a diferença de salários entre homens e mulheres. Então, para vocês terem uma ideia, tem homens tem mulheres que trabalham no mesmo serviço que um homem, porém, elas recebem menos em relação aos homens. Então, existe uma desigualdade aí entre homens e mulheres, e esse movimento feminista vai buscar a igualdade entre homens e mulheres. Vão querer lutar pela liberdade para que as mulheres possam ter direito ao estudo, ao trabalho digno, a ganhar o salário de maneira correta, igual ao homem, coisa que ainda no Brasil se tem uma grande diferença. Entenderam, gente? Então, o movimento feminista é um movimento criado por mulheres que vão buscar principalmente o quê? A igualdade entre homens e mulheres. Elas querem demonstrar que elas têm que ter a liberdade para lutarem, para buscarem, para trabalharem, para fazer a vida delas, e elas têm o direito de fazer isso. Questão 13. Com base na leitura do texto anterior, por que as mulheres tinham seus trabalhos e nomes apagados da história da ciência? Eu quero que vocês escrevam aí. Por que antigamente a mulher era esquecida? Se a mulher descobrisse alguma coisa muito importante para a humanidade, por que a mulher ela não era lembrada? Será que antigamente a mulher não tinha um papel muito importante na sociedade? E naquela época somente um homem poderia ser lembrado? Qual a opinião que vocês têm? Por que será que as mulheres não eram lembradas antigamente, como a gente viu aí no texto aí? Tá bom, turminha? Então tá bem interessante, a gente tem que respeitar muitas mulheres, as mulheres têm todo o direito de correrem atrás dos sonhos, a mulher tem todo o direito de estudar, de fazer os cursos dela se dedicar, se preparar para que ela possa exercer ali o sonho dela, ela quer trabalhar numa determinada área, então ela vai se preparar. E aí, já falou, a quantidade aí de mulheres que tem uma escolaridade, então quer dizer que tem um período de estudo é muito maior do que os homens. Então as mulheres estão estudando, estão se dedicando mais em relação aos homens no nosso país, tá? Então escrevam aí direitinho por que as mulheres tinham seus trabalhos e nomes apagados na história da ciência. Eu quero que vocês pensem sobre isso. Por que as mulheres não eram lembradas aí, principalmente nas descobertas da ciência? Por que vocês acham isso aí? Tá bom, turminha? E aí, eu quero que vocês escrevam direitinho, tá bom? A resposta. E nós vamos ter atividades também aí na postagem. Então, fiquem bem atentos para que vocês possam fazer direitinho. Qualquer dúvida, podem chamar o tio Jairo no privado do WhatsApp, tá bom? Valeu, turma!